ex do Pedro BBB, que aparentemente ela se pronunciou sobre esse é o cara que traiu a esposa dela. Vamos dar uma olhadinha aqui e ver se vale a pena. Vamos aproveitar aqui, já que a gente tá falando dele. Bem comigo, mascarar o novo Davi Brito do BBB 26. Então assim, gente, tive um relacionamento ali de uns 2 anos com o Pedro, que está no BBB 26. E vou contar um pouquinho dessa história pra vocês. Boa, conta aí pra nós. Então, gente, conheci o Pedro, era uma menina muito nova mesmo. Ele já era mais velho, já tinha moto, já trabalhava. Ele é novinho esse mano, né? Ele tem 22 anos, esse cara. Caraca, ele tem só 22 anos? Eu achei que ele era mais velho. Eu tô descobrindo isso agora. Quando eu conheci ele, gente, eu vou explicar bem certinho pra vocês conseguirem entender o que eu tô querendo passar. Quando eu conheci ele, ele era um menino muito trabalhador. Ele era um menino pronto pra qualquer coisa que você pedisse. Ele era pronto, ele tava ali, ele ia, fazia, acontecia e não tinha problema. Ele sempre me contou e sempre comentava comigo que ele não teve um lar estruturado. Ele nunca teve uma relação boa com o pai dele, com a mãe dele. Caraca, então, aqui eu gosto que ela tá devolvendo a mesma moeda a exposição. Tu vai expor que já tem a esposa, então vai tomando, tá? Tá vendo? Mulheres unidas aqui. E o que, tipo assim, não teve ali aquela convivência familiar boa. Com isso eu pensei, por que não dar uma família pra ele, já que ele não teve? Assim ele começou a ser melhor amigo do meu pai. Tudo eles faziam juntos. Aí coisa que eu nunca consegui, mano, ser melhor amigo do pai da Isabela, velho. Até porque a Isabela nem pai tem, né? Por que que eu tomei aqui, cara? Assim ele começou a ser melhor amigo do meu pai. Tudo eles faziam juntos. E até aí tudo bem, porque a gente tava num relacionamento e eu queria que o meu namorado se desse bem com meu pai. Até que chegou um momento que a gente acabou tendo um problema com... Como que eu posso dizer sem expor? Porque eu não quero expor isso que aconteceu. A gente teve um problema ali com a justiça, vamos dizer assim. Nisso que nós tivemos esse problema com a justiça, meu pai saiu de casa. E eu saí de casa com o meu pai porque eu queria continuar tendo meu relacionamento com o Pedro. Minha mãe e os meus irmãos não eram a favor desse relacionamento. Gente, mas que eles simplesmente começaram a odiar o Pedro. O Pedro ele era um menino que trabalhava até tarde. Então, depois que ele saísse do trabalho, ele sempre ia pra minha casa toda noite. Pô, mas até aí ela tá rasgando elogio pro mano aqui, né, velho? Até, eu quero saber o Exposed, mano. Eu tô aqui pela fofoca e entretenimento. Falando bem, gente. A gente... Mano, olha o comentário do meu chat, velho. Ele deve ter torado o pai dela. Mano, cara... É por isso que a gente não mostra... O que derreteu o cérebro do meu chat. É por isso que a gente não mostra o chat aqui. É por isso que eu não ponho meu chat na tela, tá vendo? Meus irmãos, minha irmã começaram a descobrir muitas traições do Pedro. E a gente sempre morou em cidade pequena. Ele traiu. Então, na minha cidade, tudo corria muito rápido. Todo mundo conhecia a gente na minha cidade. Então, tudo chegava nos meus irmãos e na minha família. E com isso, meus irmãos começaram a se revoltar e brigar comigo e brigar com meu pai. E a gente decidiu sair de casa. Com isso que nós decidimos sair de casa, meu pai e minha mãe começaram ali com um processo de guarda, pra ver quem ficaria com a minha guarda. E no final, quem acabou ganhando foi a minha mãe. Então, tive que retornar pra minha casa. E o meu pai continuou residindo na casa que ele estava. Com isso, quando eu voltei pra minha casa, eu decidi terminar o meu relacionamento com o Pedro, porque eu não ia conseguir ter um relacionamento com ele morando com a minha mãe, porque ninguém da minha família, além do meu pai, apoiava o nosso relacionamento. Tá vendo? Mas pelo lado bom, ele poderia ter falado, eu traí minha esposa e as minhas ex. Mas não, ele só se manteve na esposa. Ele pensou que talvez a ex fosse demais. Fosse demais, já tá passa do nível ele fez, então, a autocrítica, tá vendo, gente? Poderia ser pior. De menor, eles conseguiam me controlar muito. Então, com isso, nós terminamos o nosso relacionamento e o Pedro continuou tendo uma amizade muito forte com o meu pai. Gente, quando eu digo muito forte, é muito forte mesmo. Eu tenho 2 irmãs que são do primeiro casamento do meu pai e ele continuava indo na casa das minhas irmãs, usava o carro do meu pai pra sair. Quando eu tive uma conversa com o Pedro, foi no primeiro dia que eu voltei pra casa, eu tive uma conversa com o Pedro sobre a gente terminar o nosso relacionamento. Ele não quis aceitar e até aí tudo bem. Uns dias depois disso, eu comecei a sair, comer, sair fazer essas coisas normais que com ele eu nunca fiz. Comecei a sair e ele não gostava disso. Então ele me ligava falando que se soubesse onde eu tô, ele ia chegar quebrando tudo. Que se soubesse isso? que eu tava com alguém, ele ia chegar batendo na pessoa. Ele começou a me... Mas faltou ela falar as idades, né? Faltou ela falar as respectivas idades. Porque se ele tem 22 anos hoje, ela devia ter o quê na época, gente? Faltou. Eu senti um pouco que faltou aqui pra eu me contextualizar. Isso, mano, Pedro. Aí ficou ruim pro teu lado. Desde adolescente, Pedro. Uma menina muito nova, eu não tinha... cabeça pra lidar com uma coisa dessa. Eu era uma menina que não tinha começado a viver nada da vida, eu tava começando a viver naquele momento, bem então novo, era muito manipulável. Até que meio que eu ignorava, continuava seguindo minha vida, porque como ninguém apoiava, eu achei que realmente tinha algum problema ali, né? A gente voltou a ficar e ele tava usando o carro do meu pai pra sair, né? Ele usava o carro do meu pai. E uma menina da minha cidade postou foto dentro do carro do meu pai. Gente, até aí tudo bem. Tudo bem? Como assim até aí tudo bem? Ela falando as maiores atrocidades e, gente, daí tá tudo bem. Tá bom, imagina quando não começa a estar bem. Veja bem, Léo, a data é dia 26 de junho de 2025. Verdade, cara. Não é muito tempo. Não é muito tempo, não, velho. Faz pouco tempo isso, pô. Menos de um ano. Tudo bem, então tá, normal. Quem nunca, né? Quem nunca usou o carro do sogro pra comer outra, tá ligado? Tipo, pra trair a filha dele. E esse não foi o maior problema. O maior problema foi que ela falou atrocidades da minha família na frente de todo mundo que tava lá. Zombou da cara da minha irmã, debochou da cara da minha irmã. E graças ao Pedro, porque ela tava zombando da minha cara, porque ela tava andando no carro do meu pai, ela tava usando as coisas do meu pai, da minha família, e estava com o Pedro. Com isso, gente, pra mim ali já foi
humilhante demais. A cidade inteira sabia do que tava acontecendo. Eu gosto que ela tem um estopim. É um pouco maior, né? Ela aceita mais. O limite dela, né? A aceitação, o limite dela, mas assim, tem é bem limite, maior. rapaziada. O problema não é usar o carro do pai. O problema, entendeu? O problema é a exposição. Sabia que ele usava o carro da minha família pra fazer esse tipo de coisa, então eu tava me sentindo totalmente humilhada, né? Ali pra todo mundo. Com isso, eu conversava muito com meu pai e eu acabei descobrindo que ele trouxe essa menina na casa da minha avó e apresentou essa menina pra minha Da avó. avó é foda, mano. Por que Ele o cara roubou a família dele. Cara, quando as pessoas sintam-se em casa, ele se sentiu mesmo, entendeu? Caraca, Nossa, minha mano. família é sua família. Real, ele achou que era Por que verdade. alguém apresentaria a menina que ele tá saindo agora pra avó da ex, velho? Qual que Porque lógica é essa? ela falou, porque ele ficou muito amigo da família dela, mano. Passou. E a gente não ficava, tipo assim, às vezes a gente se via, porque querendo ou não, eu era dependente emocional, eu era uma menina que não tinha cabeça nenhuma, então eu não sei o que passava pela minha cabeça, de verdade. E aí, a gente ia ficando assim, às vezes, e tava tudo certo. Até que Ela chegou ficava com ele o também. Ano novo, se eu não me engano. E a minha mãe tinha alugado um apartamento na praia, e eu, minha irmã e minha mãe fomos pra esse apartamento na praia. Minha mãe e meu pai estavam meio brigados, assim, então foi só eu, minha mãe e minha irmã. A gente tava lá, já fazia uns dias, e teve uma briga no apartamento vizinho, que deu até tiro, deu polícia, deu tudo. Meu e eu liguei Deus pro meu pai do pedindo céu. pro meu pai Coisa me boa. buscar pra eu passar o final do ano na casa dele. Aí o pai respondeu assim, falando, você eu não vou não, mas cadê o Pedro? O Pedro verdade. eu vou. O Pedro tá bem? O Pedro tá bem? Ah, agora eu entendi. Até aí tava tudo bem. Tá tudo bem. Até aí tudo bem, meu pai e minha mãe conversaram e decidiram passar o final do ano junto também. Até aí tudo Com bem. isso, o meu pai foi lá buscar eu e a minha mãe, porque a minha irmã ia passar com os amigos dela. Então meu pai foi lá buscar eu e a minha mãe. E quando eu abri o porta-mala do carro do meu pai pra guardar a minha mala, adivinha quem tava lá? Sim, gente, o Pedro estava no porta-mala. O Pedro porta-mala, que isso, gente. Mas essa história que tá certa aqui... Mas virou o filme do Pedro Tarantino. tá esquecendo de contar esse Ele entretenimento. saiu com um buquê de Esses detalhes Ele não conta essas coisas assim que todo mundo quer saber, essas fofocas. Ele não conta, né, no Big paizão? Brother, ele tá omitindo essa parte da história. Ah, que é Pedro, a parte importante. mais legal, a parte mais legal. mais chocante que todo mundo vai comentar aqui, tu tá esquecendo, A parte paizão. mais cinematográfica, ele saiu de dentro do porta-mala, mas aí isso aí era o quê, meu Deus do céu? Eu não sei também. Essa história pode ser facilmente confundida com uma história de terror. Pô. Poderia ser um sequestro aquilo ali. Do carro. Isso a gente tava brigados, tá? A gente tinha tido uma briga ali por causa dessa menina que eu falei. E eu não estava falando com ele. E simplesmente ele achou que era uma boa ideia, né? Ele e meu pai acharam que era uma boa ideia. E ele passou O pai junto, mano. O pai achando que é o auge do romantismo. Não, minha... O pai achando que ia ser muito romântico levar o Pedro de mão amarrada. Nossa, mas o pai, a pessoa que mais queria que eles voltassem era o pai dela, né, mano? Ele não, você vai fazer história, que pai ela é nunca fã vai do te Pedro. esquecer. Fato, ela não esqueceu. O Pedro só não vai ter um voto nesse Brasil pra pedir pra ele sair, que vai ser do pai dessa moça aqui, ó. Não o pai vai, dessa moça vai votar pra ele ficar. Vai fazer mutirão, cara. Não conversei com ele. E a gente foi pra casa de praia do meu pai. Com isso, gente, daí a gente voltou a ficar. Porque ele ficou Voltou? dias lá, eu acho que a gente ficou uns 2 meses na praia. E a gente voltou a ficar porque, gente, sei lá, o menino tava ali. Eu, querendo ou não, gostava muito dele. Eu gostava ainda muito dele. Então Ele tá tinha sido bom. meu primeiro namorado. Então era uma pessoa que só de eu ver, Aham. meu Deus do céu, já acabava o mundo. E tudo certo. Então A gente deu ali na certo. praia. E daí a gente voltou pra Curitiba. Tá vendo? Podem criticar os métodos, mas não os Não resultados. façam isso. Não é uma boa ideia. Não façam, tá? Na frente da minha casa, na minha cidade, essa menina que eu contei pra vocês começou a ligar pro Pedro. E aí a gente já Que discutiu, isso deu um aqui, meu rolo. Deus do céu? Ai, mas meu Deus, o que estão Lore invocando Y aqui? Dollar City a match. Eu não sei o que Não, não lê essas coisas não, gente. O que é isso? Isso a gente tava com o carro do meu pai, tá bom? Sempre com o carro do meu pai. E daí acabou que eu deixei pra lá e a gente... Nessa época a gente não ficou mais. Depois disso passou algum tempo e eu voltei a ficar com o Pedro. de Quanto novo. tempo? Eles têm 22 anos, velho. Essa história parece ter uns 40 anos. Quanto tempo é isso que tá passando, Pode velho? ser entre 2 meses atrás a uns 20 anos Eu não tô atrás. entendendo essa história. Eu tô perdido na linha Na cronológica linha eu dessa também história aqui. tô. E foi aí que começou o primeiro problema. Isso acho que foi no começo de 2024. Porque assim, Quatro. gente, o meu pai, ele ia embora para o Canadá. Então o Pedro ficava na minha casa, normal, a gente ficava juntos, igual qualquer namoro normal. Namoro porque nós estávamos ficando ainda. Com isso, às vezes eu descobria de algumas meninas que ele conversava, às vezes eu descobria de algumas meninas que ele ficava, de tipo, coisa dele sair 11 horas da minha casa e meia-noite na casa de outra, às vezes eu pegava essas coisas assim. Mas a justificativa é que a gente... Ah, então... Nossa, a cada palavra só piora. Fico pensando, não vai ter como piorar agora. E ela vai e piora mais ainda. Até aí tudo bem, calma. Começo de 2024 e as fotos de 2025, eu também não tô entendendo. Acho que era lembranças, né? Pode Era um ser. relacionamento aberto pra uma parte. Eu acho que é esse. É por isso que a gente tá... Estranhando, né? Eu acho que a gente tá perdido aqui. Eu acho que é isso. Calma, gente. Calma. Primeiro expose de que do começo ao fim, pra ela tá tudo bem. Exatamente, mano. Cara, muito bom. Perfeito Exatamente. comentário. A gente não tinha assumido nada ainda. Então, até aí tudo bem. A gente começou a ficar mais sério. E o meu pai foi embora pro Canadá.
Com isso que o meu pai foi embora pro Canadá, meu irmão, minha mãe e a minha outra irmã não deixaram mais o Pedro ficar na minha casa porque eles realmente não suportavam o Pedro. Minha dúvida é assim, em qual momento para de ficar bem? Eu O não que sei esse também. cara fez O pra momento... deixar até ali? Agora não tá mais bem. Agora a gente terminou de vez. Até ali tava bem, mas o que esse cara fez aí? Pelo amor de Deus, mano. As coisas que ele fazia comigo. E, gente, era uma coisa muito complicada. Eu era uma menina muito nova. Eu não quero citar a minha idade aqui, porque eu acho que é uma coisa meio pesada. Mas eu era uma menina muito nova, eu não tinha cabeça, ele sabia manipular do jeitinho certo. Mas enfim. E aí expulsaram ele lá e ele veio morar na casa da minha avó. E aí, realmente, a gente, Ele foi morar na casa da avó dela. Foi, ele tá na família dele. A família dele agora, Léo. A família dele agora. Ela disse que ele não tinha família e ele se apropriou da família dela. Então tá bom. Relacionamento novamente. Eu estudava, então na época, tipo assim, eu passava de segunda a sexta na minha casa e de sexta a segunda aqui na casa da minha avó com ele. Continuando, foi aí que começou o inferno na minha vida. Foi quando o Pedro veio morar na casa da minha avó. De primeira instância, ele começou... Nessa época ele trabalhava de coletor de lixo. Eu era amigo de uma namorada de um menino que trabalhava com ele. Me perdi aqui, mano. Eu era amiga de uma namorada de um menino que trabalhava com ele, tá? E ela mostrou os vídeos dele com meninas no motel, me traindo. Eita, ele falando que filmava? estava de madrugada coletando lixo. Pô, mas lixo de madrugada. Calma. Mas você era novinha, né? Não vou julgar, não. Mas Isso. lixo de madrugada. Mas até aí tá tudo bem ou não? Calma, eu preciso entender. Aqui começou o inferno, né? Ele tinha sido despedido do serviço de coletor de lixo porque ele pegou, acho que era caliça, sei lá, era um negócio que não podia pegar lá. E daí ele começou a... Ele decidiu começar a vender pod, nessa época a gente tava ficando. E ele foi pra São Paulo, comprou pod e chegou em Curitiba pra vender. Nisso, gente, eu ajudei ele a vender, a gente criou um Instagram, vendeu todos os pods dele. Enfim, ajudei ele a vender tudo. Ele e um amigo dele lá. E aí depois disso ele decidiu começar a vender rosas. Rosa. Que é o trabalho... Esse Rosas viralizou ele falando ali que ele ganhava mais de 20 mil reais por mês. Que ele mostrou vendendo até a rosa. conta bancária dele com mais de 20k Isso. mesmo, só vendendo flor. Isso que viralizou, né? Dele falando do rosa aí, que isso é recente, então, né? Uhum. Achou lá onde comprava, tudo certo, e começou a vender rosas. Ele começou a vender rosa pra um menino, e daí, com isso, tipo, ele foi pegando habilidade e decidiu começar a vender sozinho. Teve até um dia que eu tinha uma melhor amiga, ela sempre tava comigo, ela sempre tava aqui na casa da minha avó, e a gente foi no parque, gente. Ai, meu Deus. A gente foi no parque, e esse menino que ele trabalhou pra ele tava lá, e ele não gostou que ele tava vendendo rosa sozinho, e eles saíram no soco, mas tudo bem. Que E aí, isso? esse menino começou a vender rosa, que começou o meu inferno. Gente, Porque, calma assim, aí. ele saía ali, Tem toda uma rixa entre vendedores de rosa. Caraca, que tem, bagulho velho. específico. Aparentemente tem, se você Ó, vender... você não vende na minha área, não. Você não vende flor na minha área, não, tá? Mano, Gente! tu vai virar estampa de camisa se tu vier vender rosa na minha área, hein? A gangue dos roseiros. A gangue dos roseiros, mano. O mercado de rosa é acirrado, velho. Também não tava esperando essa, não, cara. Cara, isso aqui pra mim foi um choque. da tarde de casa, no caso da casa da minha avó, e voltava, tipo, 2, 3, 4, 5 da manhã. Teve uma vez, gente, que ele chegou em casa 10 horas da manhã. E sempre a desculpa era o trabalho, era as rosas, Missa do era que galo, tinha que missa vender do nas galo. baladas, e lá. Gente, e eu não era uma namorada, tipo, que ficava em cima dele ou essas coisas, tipo, eu nem ligava. A única vez mesmo que eu fiquei chateada Não, foi a gente percebeu que você não ficava em cima, moça. Você não ligava. acreditou que ele tava coletando lixo de Até madrugada. aí tava tudo bem, pô. É, tá Eu tranquilo. era otária. E aí começou o problema, porque eu sempre tava enfiada na casa da minha avó, por causa dele, e o meu irmão viu ele vendendo rosa. O meu irmão tava numa balada ali na Praça Espanha, e ele viu o Pedro, porque assim, gente, calma, vou explicar mais fácil. Meu pai tinha 2 carros, tinha um Passat e tinha uma Zafira plotada com uma... Tipo, com uma imagem da construtora dele. Então, era imperceptível quando você via um carro daquele, você tinha certeza que era o Pedro. E aí, com isso, meu irmão viu esse carro, viu o Pedro dentro, e viu ele com uma menina dentro do carro também, nitidamente. E contou pra mim, e eu, como sempre, não acreditei, como sempre, questionei o Pedro, como sempre, o Pedro deu um E jeito até aí de tava tudo bem. me revoltar mais ainda contra a minha família. Nessa época, eu já não conversava com a minha irmã, já não conversava com o meu irmão, a única pessoa que conversava era minha mãe e meu pai. E aí, gente, começou o meu inferno, porque esse menino começou a vender rosa, ele começou a virar um monstro. Primeiro que ele tinha ali 2 amigos que vendiam com ele, vendiam pra ele. Eu não vou citar nomes, né, porque, enfim. Mas assim, gente, eles sempre preparavam as rosas aqui na minha casa. Então, eles sempre estavam aqui, sempre. Gente, eu juro, ele humilhava esses meninos, ele escrachava esses meninos no Que último. isso, mano, E Pedro. esses meninos, inclusive, vendem pra ele até hoje, né? Mas tudo bem, também não é problema meu. Ele escrachava esses meninos. Ela Ele começou jogou a na trabalhar, ele roda. realmente começou a ganhar dinheiro. Porque, enfim, não vou falar o valor, que também daí não quero prejudicar ninguém. Ele começou a ganhar dinheiro, esses meninos também vendiam pra ele, então ele começou a ganhar dinheiro de casa. Era tipo 1 vez, 2 vezes na semana que ele saía vender mesmo. E, gente, esse menino começou a ficar insuportável. Tipo assim, ele começou a ganhar dinheiro, ele começou Pedro. a ficar insuportável. E foi aí que começou o nosso problema, porque a gente realmente terminou nosso relacionamento. E, a gente terminou nosso relacionamento no Country Festival de 2024, se eu não me engano. Ah, Ficou então é isso. recente até, vai. A gente terminou, deu um tempo ali, a gente ficou. O daí deu grande problema, aparentemente, dessa história toda foi ele ter virado florista. Esse aparentemente Foi. o maior desfecho. Ela é do Greenpeace, entendeu? Ela é tipo vegana, que considera É, a flor. gente. Fica aí de lição, viu? Não deixem o namorado de vocês venderem rosa. Aparentemente, Esse é o problema. isso daí destrói Então, o família, até destrói aí- namoros. O que a gente queria tanto saber que agora até aí não está tudo bem foi ele ter virado vendedor de rosa. Entrou pra gangue rosinha. tempo, a gente ficou. E tudo Gangue certo, dos gente, a roseiros. gente ficava às vezes assim. Só que no meio desse rolo todo, ele já tinha me dado altos cacete. Tipo assim, gente, era uma coisa muito... Calma aí, tinha te dado altos cacete? Calma aí, não, volta ali que eu não entendi. Tá, a gente terminou nosso relacionamento no Country Festival de 2024, se eu não me engano. E com isso,
A gente terminou, deu um tempo ali, a gente ficou, daí deu mais um tempo, a gente ficou, e tudo certo, gente. A gente ficava às vezes assim. Só que no meio desse rolo todo, ele já tinha me dado altos cacete. Tipo assim, gente, era uma coisa muito... Moça, Altos cacete! moça, não, moça. Aí não, moça. Aí não. Moça, ele ainda morava na sua avó, moça. Caramba, faltou. Eita, não tava nada bem, moça. Sabe, eu era muito trouxa, eu era muito nova, eu não entendia nada, e eu era otário demais. Mas tudo bem, gente, porque eu perdoava, né? Eu era uma idiota, eu perdoava os cacetes que ele me dava, então tava tudo bem. Sem contar do jeito que ele me tratava, gente. Sempre tinha amigas minhas ou amigos dele, né, junto com a gente aqui em casa. E sério, esse menino me tratava Olha igual absurdo, lixo. mano. E todo mundo à volta Olha dele também. absurdo, Até cara. que a gente terminou, e daí a gente começou a ficar, igual eu falei pra vocês. E tudo certo. Pesou demais o Aí eles clima. terminaram e começaram a ficar de novo, cara. Até aí tava tudo Então bem. eles não terminaram nunca, né? Porque se eles estavam sempre terminando e voltando, nunca. Cara, que história é essa? Meu Deus do céu, velho. Deus tá Caraca. chegando do céu. Eu. Nessa época começamos a obra, ele tinha 19, não 14. Ah, tá. 19. Ah. É, a Rosa. É. Uhum. A lição Ô, gente, desse vídeo Mas todo onde aqui... ele tá pegando rosa e por quanto que ele tá vendendo? Que ele tá vendendo 20 mil de A lição desse vídeo aqui é não vendam rosas, crianças, Não aparentemente. venda, mano. Destrói Eu namoros vendo, aqui. Até aí não tava nada bem. É. Tipo, uma pessoa nojenta de se conviver. Então, quando eu vi aquele discurso dele de obra com 14 anos, morar em almoxarifado, eu Ela fiquei não realmente aguentou. comovida. Porque Aí quem não olha, tava tudo fica bem. morrendo de dó mesmo, mas só quem viveu sabe. Eu também me lembrei aqui, gente, isso na verdade é uma coisa bem pessoal, mas eu vou contar porque eu acho que é muito importante. Teve um momento, nesse ano ainda, em 2025, ano passado, que eu precisei da casa da minha avó. E ele estava residindo na casa da minha avó. Ah, ele ainda Com tava na com- casa. Caraca, ele depois de tudo isso, moça, depois dos altos Caraca, cacete, depois. O que esse cara fez pra essa véia, mano? Gosta tanto dele, velho. Cara. Caraca, gente. Gente, eu tô chocada. Sério mesmo, isso daqui parece roteiro. Se eu vejo esse roteiro aqui numa novela, eu falo, gente, que roteiro mentiroso. Mas olha só, gente, aconteceu com a menina. Eu não tinha um lugar pra mim morar e eu precisava ficar na casa da minha avó porque era a única casa disponível. Eu vim até aqui, eu tentei conversar, ele tava com a namorada dele dentro do carro. Eu falei pra ele, Pedro, eu preciso dessa casa, eu não tenho aonde ficar nesse momento e eu preciso que você saia da casa da minha avó. Gente, eu falando isso, a esposa dele dando risada dentro do carro, fazendo chacota de que eu precisava de um lugar pra morar, de que eu estava passando necessidade e ele não quis sair da casa da minha avó. Ele chamou a polícia pra gente e ele tinha um contrato de aluguel com meu pai. Porque assim, gente, aqui na casa da minha avó, tinham inquilinos aqui embaixo, tem a parte de cima e a parte de baixo, tinham inquilinos aqui embaixo. E ele que fez esse contrato com meu pai, porque meu pai tava no Canadá. Então ele tinha esse contrato ali de inquilinos e tal, e daí ele chamou a polícia pra gente e realmente não tinha o que a gente fazer, então a gente foi embora. Então assim, gente, depois de um tempo a gente viu um vídeo dele, dos funcionários dele, dos amigos dele, não lembro. Sei que a minha irmã entrou em uma discussão com a namorada dele. Ah, e eu isso aí deixei é que eu acho discussão. mais fácil. E foi bem feio, gente. Eu acho que eu nunca passei por uma situação tão humilhante na minha vida. Tipo assim, um ex-namorado meu conseguir me expulsar da minha própria casa, sabe? E é até meio contraditório, porque uns meses atrás ele deu uma entrevista, um moço que entrevista as pessoas aqui em Curitiba. Ele que falou. ganhava 20 mil por mês, que ele nunca voltaria pro CLT, que ele tinha 2 carros, que ele tinha uma Essa casa. Vamos ver, entrevista a gente vai viralizou. ver. Não, a gente vai ver essa entrevista. Já Essa tá foi a que até aberta viralizou, aqui. né? Aqui em Curitiba, no caso, a do meu pai, e uma casa na praia, no caso, a do meu pai também, que fica em Penha, Santa Catarina. Então, quando eu vi aquela história de moço bonzinho e menino sofrido, gente, na hora eu não dei importância, mas depois eu fiquei pensando, nossa, será que é justo ele comprar, assim, uma história que não tem nada a ver com ele, enganar todo Calma aí, mundo? mas pausa aí. Quem quiser. Entrou 20 mil, mas saiu 19. Mas às vezes ele tira da conta PJ e passa pro PF. Ah, é entendeu? verdade, é verdade. Ele Verdade. pode fazer isso Não também. tinha pensado. Eu vou deixar aqui, vou tentar deixar, na verdade, o link do vídeo. É só jogar no TikTok que vocês vão ver o vídeo que ele fala que ele ganha 20 mil por mês. E é isso, gente. Eu só tô dando um pouquinho do que eu passei com essa bênção, entendeu? Vou deixar também umas fotos pra não dizer que eu tô mentindo, que eu tive um relacionamento com ele. E é isso. Não quero prejudicar ninguém, mas também não acho certo um crápula desse passando por anjinho pro Brasil inteiro. Expõe mesmo, moça! Perfeito. Expõe tudo, tá? Nossa senhora, Tá aí gente, o que expose, delícia de mano. fofoca. Cara, esse vídeo aqui... Cara, a gente que tá... fofoca edificante. Hoje é o dia 16 de janeiro de 2026 e a gente já tá galgando nos absurdos aqui do ano, né, velho? Que vídeo é esse, cara? Tá aí o vídeo aí. Por isso que a história triste dele é ter traído a esposa, porque depois quem sofreu, na verdade, foi a ex, porra. Você que achou esse vídeo até o final, comenta aí. Até aí tudo bem, tá? Pra gente saber que você viu até o final.